Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical, estamos na penúltima lição deste segundo trimestre de 2019, a lição do dia 23 de junho de 2019, que tem como título A Nuvem da Glória. Estamos estudando sobre o tabernáculo, o nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. O texto áureo da nossa lição está em Salmo 57 e versículo 5, que nos diz: Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: devemos louvar e adorar a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Sem dúvida nenhuma, quando nós tratarmos aqui desta lição sobre a glória de Deus, nós estamos tratando sobre a glória de Deus como manifestação da sua presença. É preciso deixar isso claro, principalmente para nós do meio pentecostal e do meio neopentecostal, mais especificamente falando. Porque as pessoas confundem essa glória de Deus simplesmente como essa manifestação calorosa do pentecostalismo. Isso é importante, eu digo que eu sou pentecostal de carteirinha, mas nós precisamos entender que a glória de Deus não é só esse movimento pentecostal que ocorre quando estamos no culto e que sentimos a presença de Deus, que falamos em línguas espirituais, que pessoas saltam. Não, isso também é a manifestação da glória de Deus. Mas a glória de Deus que a lição vai tratar é principalmente a manifestação da glória de Deus pela sua presença. É a convicção de que a presença de Deus está ali, que Deus está se manifestando e que a sua glória está presente no ambiente. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Como essa nuvem estava ali, o que essa nuvem realmente significava. E objetivos específicos: primeiro, apresentar a coluna de nuvem. Segundo, explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E terceiro, destacar algumas lições para hoje. O que isso significa para a nossa vida hoje? Leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38 e Números capítulo 9, versículos 15 e 16. O texto bíblico nos diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Números capítulo 9. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Meus queridos, segundo os estudiosos, quando Israel começou a caminhar no deserto, isso está descrito no livro de Números, uma coluna de nuvem começou a guiar o povo e uma coluna de fogo. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Segundo os estudiosos, isso mantinha uma temperatura agradável para o povo caminhar. Mas, sobretudo, a grande importância dessa coluna de nuvem e dessa coluna de fogo é nós entendermos que a presença de Deus guiava o povo. Era a presença de Deus visível para guiar
o povo de Israel. Uma coisa que me chama a atenção no texto bíblico, e que nós estamos tratando aqui, é que quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. A nuvem se levantava e os filhos de Israel caminhavam. Eu já disse em aulas anteriores, depois que o tabernáculo já estava estabelecido, em volta do tabernáculo estavam as tribos, 3 tribos de cada lado. Eu disse que a porta da tenda de cada casa, de cada família, estava voltada para o Santo dos Santos, onde a glória, a nuvem da glória de Deus, da presença de Deus estava, de forma que eles saíam e viam que a nuvem estava lá. E quando eles entravam, eles viam que a nuvem estava lá. E isso fazia com que eles soubessem que Deus queria que eles permanecessem naquele lugar. Enquanto a nuvem estava sobre a tenda da congregação, Israel sabia que eles deveriam permanecer ali. Quando a nuvem alçava, quando ela se levantava, Israel sabia que precisava levantar acampamento, porque Deus ia guiá-los para um novo caminho. Qual a grande importância dessa coluna de nuvem e dessa coluna de fogo? É nós entendermos que Israel era guiado por Deus no deserto. Quando Deus mandava parar, eles paravam. Quando Deus mandava caminhar, eles caminhavam. Nós precisamos entender os caminhos que Deus nos guia, que Deus nos leva. Este é o grande ensinamento, para mim, da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Deus é quem guia o seu povo em toda e qualquer situação. Onde Deus quiser o seu povo acampado, ele se acampa. Onde Deus quiser que o seu povo se movimente, o seu povo também deve se movimentar. Vamos, então, aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição. A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. O primeiro parágrafo nos fala sobre quando a nuvem cobriu a tenda. Essa nuvem era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora esse termo, como nos propõe o nosso comentarista, nós não encontramos no original do Antigo Testamento, mas encontramos o termo kabod. Esse termo em hebraico significa glória, mas ele não é utilizado por causa da sua sacralidade. Os sábios judeus não o utilizavam por causa da sua sacralidade. Então esse termo foi substituído pela Shekinah, que é a nuvem da glória de Deus. Então a Shekinah de Deus estava sobre o santuário. A glória de Deus estava ali, visível a todo o povo. Todo o povo sabia que Deus estava presente por causa daquela nuvem, por causa daquela glória, por causa daquela Shekinah. Isto é a manifestação da presença de Deus, e que nós vamos tratar disso daqui a pouco, num ponto mais à frente. Segundo parágrafo, a glória de sua presença, a glória da presença de Deus. A ideia que o povo de Israel tinha é que Deus morava no santuário. É que Deus estava ali e Deus morava no santuário. O santuário era a morada de Deus. Eu já disse isso aqui em 2 ou 3 lições anteriores, quando nós falamos do Santo dos Santos. Eu disse que Israel entendia que Deus realmente morava ali. É por isso que o escritor aos Hebreus chama o Santo dos Santos de tabernáculo, tabernáculo propriamente dito, ou o lugar onde Deus está tabernaculando, o lugar onde Deus está realmente morando. Eu sei que esse tipo de pensamento, para a nossa geração de teólogos, para a nossa geração de igreja, é um pensamento que a gente não concebe na prática. Porque quando a gente era criança, por exemplo, eu entendia que a igreja, ou o templo, né? Nós chamamos de igreja, era o lugar onde Deus realmente estava. E havia toda uma visão de reverência para este lugar. E isso foi se perdendo com o tempo. A gente passou a ver a igreja simplesmente como uma casa estruturada,
simplesmente como um lugar, uma estrutura onde a comunidade de fé se reúne. Entretanto, nós precisamos retomar esta visão de que Deus está ali presente. Até porque quando nós lemos segundo Crônicas capítulo 7, quando Salomão edificou o templo, o Senhor disse: eu escolhi essa casa, os meus olhos estarão aqui nesse lugar todos os dias. Aquele templo de Salomão que substituiu o tabernáculo, na verdade, né, porque o tabernáculo era transitório, aquele templo que Salomão construiu passou a ser a morada de Deus. É preciso ensinar isso de novo para os nossos filhos, a ter esta reverência no templo, a entender que o templo é o lugar onde Deus está presente. Não que Deus não esteja presente em outros lugares, mas o templo é um lugar consagrado a Deus, um lugar onde a comunidade de fé se reúne e que é consagrado a Deus, e nós cremos que Deus realmente está presente naquele lugar. Precisamos voltar a ensinar e ter esta compreensão. Eu tenho estado muito preocupado para que a gente não, com as nossas atitudes pós-modernas e todo o conhecimento teológico, que é louvável, e por isso a Academia de Pregadores está aqui, mas nós precisamos ter cuidado para que a gente não banalize o sagrado. Se nós não podemos sacralizar aquilo que é banal, é muito pior quando nós banalizamos o sagrado, né? E tem pessoas que falam: não, mas a gente não precisa dessa postura hoje, isso é bobagem, a gente sabe que Deus não habita aqui dentro. Eu sei. A Bíblia diz que Deus não habita nesses templos feitos por mãos de homens, não é? Deus habita em nós, no nosso coração, somos templos, somos moradas do Deus Altíssimo, mas nós precisamos ter um mínimo de reverência com esta sacralidade do templo, com essa sacralidade desses lugares que são escolhidos por Deus. Terceiro parágrafo: a glória no hebraico e no aramaico. Eu quero destacar aqui o que o pastor, nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, coloca, que a grande lição aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. Né? A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento, e encontramos pelo menos 8 termos. Quando a glória se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Deus Todo-Poderoso. A grande lição, então, a ser compreendida aqui é que é a aprovação divina quanto ao nosso ministério. Esta glória de Deus, ela é a aprovação divina quanto ao nosso ministério. Me chama a atenção, nesse aspecto, o caso de Moisés. O caso de Moisés. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Quando Miriam e Arão disseram: Deus não fala só com Moisés. Por que Moisés acha que Deus fala só com ele? Deus fala com a gente também. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou com Moisés o seguinte: chama Miriam e Arão na porta da tenda e reúne todo o povo lá, porque eu virei a ti e falarei contigo, e eu aparecerei numa nuvem escura, para que o povo veja a nuvem e saiba que eu falo contigo. Se tem uma coisa que nós precisamos como obreiros, é que essa presença de Deus se manifeste, para que todos saibam que Deus realmente fala através de nós, fala através dos nossos lábios. Então, a grande lição que nós aprendemos aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério, ela é necessária e é imprescindível. Necessária e imprescindível. O povo precisa nos ouvir falar e saber que Deus fala conosco. Não para o envaidecimento pessoal, mas para que a autoridade de Deus que nós exercemos seja uma autoridade autenticada pela presença da glória de Deus. O que deve autenticar o nosso ministério é a glória de Deus sobre a nossa vida. Nós falamos, ao estudarmos aqui sobre a Arca da Aliança, nós falamos que quando a Arca da Aliança estava sobre os ombros do sacerdote,
ela estava acima, era o sinal da presença de Deus, estava acima do sacerdote. Então, quando o povo olhava para o sacerdote, a primeira coisa que eles viam era a glória de Deus, ou era o sinal da presença de Deus sobre os ombros dos sacerdotes. Meus queridos, que esta seja a nossa oração a Deus. Que Deus faça de todos nós, faça de você, que é um obreiro, que ministra na casa de Deus, que o Senhor faça com que a manifestação da sua presença seja uma realidade no momento em que você estiver diante do povo falando. Porque é esta manifestação da presença de Deus, é esta glória de Deus que vai fazer com que o povo entenda que Deus fala com você. É esta glória de Deus que deve autenticar o nosso ministério. Vamos aqui ao segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto, o pastor Elianai Cabral vai tratar sobre a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre a glória permanente de Deus. A glória permanente de Deus. A glória de Deus continuamente no meio do seu povo. E nós precisamos entender que a glória de Deus deve realmente permanecer sobre a vida da igreja. Vamos destacar aqui que a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Ali, a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos egípcios quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho. A nuvem do Senhor estava ali. Eu acho esse texto magnífico, porque há uma nuvem da presença de Deus ali. E essa nuvem da presença de Deus está guiando Israel em todo o percurso da sua jornada, em toda a travessia da terra prometida. E no momento que eles estão atravessando o Mar Vermelho, esta nuvem de Deus está ali. E é interessante que o povo estava à frente. A Bíblia diz que a nuvem de Deus que ia guiando o povo à frente recuou a retaguarda do povo. O povo de Deus à frente, a nuvem da glória de Deus atrás. A nuvem da glória de Deus mantinha o caminho nítido para o povo caminhar, mas o povo, os soldados de Faraó, o exército de Faraó que estava atrás da nuvem, tinha justamente um resultado oposto ao resultado que o povo de Israel tinha. Então, a presença de Deus através da nuvem, que produzia claridade para o povo caminhar, que produzia firmeza para o povo de Israel, que produzia coragem para o povo de Israel, trazia embaraços para o povo de Faraó. Era trevas, embaraços para os perseguidores egípcios. Então, a presença de Deus, ela tem essa característica, ela autentica o ministério, ela dá segurança para a igreja, a presença de Deus dá firmeza para a igreja caminhar, mas a presença de Deus também confunde os inimigos do povo de Deus. Tudo o que nós precisamos é da presença de Deus sobre a nossa vida, porque a mesma presença que nos dá firmeza e que nos leva adiante, confunde também os nossos inimigos. Que a gente clame pela presença de Deus em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Segundo parágrafo desse segundo ponto. A nuvem de Deus nos montes e desertos. A nuvem de Deus nos montes e desertos. Então, enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Deus estava ali com o seu povo. Deus estava guiando. O povo está no deserto, mas Deus está guiando. O povo está atravessando montes, mas Deus está guiando. E nós precisamos aprender que se Deus está guiando, seja pelos montes ou pelos desertos, nós estamos direcionados por Deus. É muito comum nós ouvirmos isso, que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E isto é uma realidade. Enquanto Deus estiver guiando, não importa onde estamos passando. O importante é que estamos sendo guiados por Deus, conduzidos pela sua presença, fortalecidos pela sua glória, seguros
pelo seu conduzir em todas as circunstâncias da nossa vida. Terceiro parágrafo, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. E aqui nós estamos falando da manifestação da nuvem de Deus sobre o Santo dos Santos. Era a mesma nuvem. A nuvem que guiava o povo, a nuvem que estava conduzindo, a nuvem que deu proteção para o povo atravessar o Mar Vermelho, a nuvem que trouxe confusão e embaraço aos egípcios, era a mesma nuvem. A nuvem que desceu sobre o Santo dos Santos, sobre o propiciatório, a nuvem que envolvia o sumo sacerdote enquanto ele estava no propiciatório, era a mesma nuvem. Não era uma nuvem diferente, era a mesma presença de Deus. A nuvem que envolveu Moisés durante 40 dias e 40 noites, enquanto ele falava com Deus no monte, era a mesma nuvem. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, o importante sempre é que a nuvem de Deus está lá, a Shekinah de Deus. A presença da glória de Deus está sobre a sua igreja. Terceiro parágrafo. Algumas lições para a nossa vida hoje. O que nós aprendemos dessa nuvem que guiava o povo? Qual é a lição que nós aprendemos para a nossa vida hoje? Primeiro, a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. A nuvem sobre o tabernáculo não era uma nuvem comum. Deus usava essas coisas visíveis e aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio. Tinha característica de nuvem comum, mas era algo não comum. Então o que eles viam era como uma nuvem. Eu me lembro aqui de quando Eliseu chamou Elias, não é? Chamou o seu moço e pediu para ele olhar se havia algum sinal de chuva. E ele viu uma nuvem. E a nuvem estava distante, e ele disse a Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse, olha, o que você está vendo é uma nuvem, mas isso é um sinal. Deus usa os sinais que são aparentemente comuns para fazer coisas magníficas, para demonstrar o seu cuidado para o seu povo. Então, aparentemente, era uma nuvem comum, mas a nuvem que estava sobre o tabernáculo não era comum, era especial. Ela não obedecia às leis da natureza criada pelo próprio Deus. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? Que uma coisa é nós termos certeza que Deus está presente. Outra coisa é a manifestação da presença de Deus. Às vezes nós chegamos num culto e falamos, irmãos, Deus está presente aqui. Aí eu costumo pensar, me fala uma novidade. Jesus falou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome ali, ele estaria no meio deles. Isso não é novidade. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas outra coisa é a manifestação da presença de Deus. E se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, que nós precisamos lutar por ela, é pela manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O pastor Elianai Cabral nos coloca que não há limites geográficos para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou no tabernáculo, revela-se na igreja local, mostra-se em nossa casa e, por intermédio do seu Espírito Santo, habita em nós. Então, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. A nuvem permaneceu. Deus não precisava desse tipo de sinal, mas Deus está se manifestando, Deus está se mostrando, a nuvem está permanecendo e ele revela-se à igreja, ele fala conosco em nossa casa. Deus tem prazer em estar sobre a nossa vida, em estar presente sobre nós. Deus tem prazer em sempre nos mostrar, nos provar que ele está ali. Porque isso também nos dá confiança, isso nos ajuda a continuar, isso nos dá credibilidade, isso faz com que a igreja siga adiante sem ter medo, sabendo
que a presença de Deus permanece. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Então o Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Quando Deus, em Êxodo 25, falou, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, Deus estava falando justamente disso, que o povo pudesse ver a habitação de Deus ali, que o povo pudesse ter certeza, ter convicção da presença do Deus Santo que estava sobre a vida de Israel. Terceiro parágrafo deste terceiro e último ponto, a nuvem não é estática. A nuvem não é estática. Isso aqui me chamou a atenção. O pastor Elianai Cabral coloca que Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, cuida do universo, interessa-se por sua vida, meu querido irmão. Isso aqui me chamou a atenção e eu anotei aqui na minha lição que a igreja se move quando Deus se move. A igreja se move quando Deus se move. A nuvem não era estática. Deus estava se movendo. Mas quando a nuvem parava, o povo de Israel também parava. É importante nós entendermos isso. Nós precisamos nos mover quando Deus se move e precisamos parar quando Deus para. Um dos grandes erros que nós cometemos é não nos mover quando Deus quer que nós nos movamos e parar quando Deus quer que nós continuemos caminhando. Israel parou diante do Mar Vermelho. E Moisés clamou a Deus e Deus falou com Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é hora de parar. Eu não queria que o povo parasse. Pararam por quê? Por causa do Mar Vermelho? Eles precisam continuar marchando, precisam continuar caminhando. Nós precisamos ter esta sensibilidade. Nós precisamos entender isso. Quando é que Deus quer que nós nos movamos? Quando é que Deus quer que nós estejamos parados? Porque tem a hora que a gente precisa parar e tem a hora que a gente precisa se mover. A nuvem não era estática, mas na verdade tinha momento que a nuvem parava. O nosso Deus é um Deus de movimento. E nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos só nos movimentar, porque movimentar, falar, agir, não nos leva a momentos de reflexão. E de repente Deus diz, não, pare. A gente precisa parar para que a gente tenha um momento de reflexão, para que a gente tenha um momento de avaliação. Nós precisamos avaliar, precisamos parar um pouco. Me chama muita atenção nesse aspecto o Salmo de número 46, o versículo 10, quando Deus diz, é um salmo que relata um contexto de guerra, e de repente no versículo o salmista está escrevendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação. O salmista está escrevendo, e de repente Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Existe um momento de quietude. Nós precisamos entender isso. Existe um momento que Deus diz, pare, aquiete-se, confia em mim. E nós temos essa dificuldade. Quando eu leciono espiritualidade cristã, e nós ministramos espiritualidade cristã no curso médio aqui da Academia de Pregadores, quando eu leciono espiritualidade cristã, eu falo sobre a espiritualidade do silêncio, no silenciar. Nós pentecostais gritamos muito, falamos muito, e às vezes nós falamos, dá glória a Deus, irmão, queremos ver um movimento, mas tem hora que a gente tem que parar, tem que silenciar, tem que parar no momento de contemplação, um momento de solitude, que não é solidão, não tem nada a ver, um momento de solitude, onde nós propomos este silêncio a fim de contemplarmos a beleza de Deus, a presença de Deus, estarmos parados. E o Salmo 46, versículo 10 fala sobre isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A nuvem não é estática.
Deus não é inerte. Ele é o ser que gera vida, abundância, ele se move na terra. E a igreja precisa se mover quando Deus se move. Mas a gente precisa parar quando Deus quer que a gente pare também. Meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A semana que vem nós encerraremos o nosso trimestre. Estamos chegando ao final do nosso trimestre e nós louvamos a Deus pela sua vida, porque a sua presença conosco é um sinal de muito prestígio para todos nós da Academia de Pregadores. Por isso, fica aqui o abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, na nossa última aula do trimestre. Em nome de Jesus.